Olá, boa noite. Em pleno século XXI, o Brasil e o mundo convivem ainda com um crime cruel, tráfico de seres humanos. Para debater este assunto, hoje o Frente a Frente recebe a doutora Tatiane Almeida. Ela é delegada federal e chefe na Polícia Federal da Unidade de Repressão ao Tráfico de Pessoas, que inclusive é o tema da campanha da Fraternidade da CNBB em 2014. Boa noite, delegado. Obrigado pela sua presença. Obrigado. Eu que agradeço a presença, porque esse tema do combate à violação aos direitos humanos é muito caro para as forças de segurança pública, remonta até a função pela qual a polícia como instituição foi criada, né? Que é justamente para combater a violação aos direitos humanos. Muito bem, boa noite a você, telespectador, boa noite, Denise Rotenburg, minha colega de apresentação. Nós estamos ao vivo em rede nacional e você pode mandar suas perguntas para 0 operadora 17 33558432, para o e-mail frenteafrente@redevida.com.br ou para o Twitter da Denise. Denise? Boa noite, Leandro. Boa noite, doutora Tatiane. É um prazer recebê-la aqui. Tatiane Costa de Almeida está há 10 anos na Polícia Federal, ou seja, tem muita história para contar como chefe da repressão, da Unidade de Repressão ao Tráfico de Pessoas, que é da Divisão de Direitos Humanos da Polícia Federal. Doutora Tatiane, qual tem sido os principais mecanismos, quantas pessoas por ano são, pelo levantamento da polícia, quantas pessoas por ano são vítimas do tráfico de pessoas no Brasil, que a Polícia Federal já conseguiu identificar? É difícil da gente falar em números, porque esse tipo de criminalidade é velada, né? As pessoas têm medo de denunciar, a vítima tem medo de denunciar, e aí por conta disso existe uma cifra negra desses crimes. A gente pode dizer que tem aumentado muito o número de denúncias e a Polícia Federal tem conseguido libertar várias vítimas no exterior e identificar muitos exploradores aqui no Brasil e no exterior também. Esse ano já foi detectado algum caso grave? Esse ano, o ano passado, no final do ano passado, teve a Operação Garina, que falava justamente das mulheres brasileiras que estavam sendo traficadas para serem exploradas, prostituídas na África. Esse ano nós tivemos várias denúncias e temos algumas investigações e alguns inquéritos também. E em relação a... Nós tivemos aí no passado uma novela que ajudou a levantar esse tema. Foi isso que ajudou a aumentar o número de denúncias ou nós temos aí ainda tem um longo caminho pela frente nessa área? O que eu posso dizer é que muitas pessoas até desconhecem essa modalidade de crime que é o tráfico de pessoas, né? Então, debater o tema na mídia teve como resultado as pessoas identificarem situações de tráfico de pessoas e fazerem muitas denúncias. Então, o número de denúncias em 2013 aumentou substancialmente. É interessante contar o caso de uma mãe que, assistindo o drama que aquelas meninas passavam na novela Salve Jorge, acabou identificando e verificando que a filha dela provavelmente estaria numa situação análoga e fez uma denúncia que acabou resultando na Operação Planeta, quando a gente conseguiu libertar 6 vítimas na Espanha e identificar 5 exploradores que foram presos. Já temos aqui uma pergunta no Twitter. Emilson Costa, do Rio de Janeiro, que sempre participa aqui conosco. Boa noite, Emilson. Obrigado pela sua participação. Ele quer saber como conseguir tipificar o crime de tráfico humano, sendo que o então traficado maior de idade, que pensa em lucrar com esse tráfico. É interessante essa questão porque, às vezes, a vítima do tráfico de pessoas, ela também colabora, né, nessa criminalidade. Mas a pergunta dele é muito interessante porque a gente tem que deixar bem claro que no tráfico de pessoas o consentimento da vítima é irrelevante. Mesmo se a pessoa tiver consciência de que está indo para um outro país ou para um outro estado, porque o tráfico não é só internacional, mas interno também, ainda que ela saiba que é para a prostituição, é bom a gente lembrar que a prostituição não é crime. E isso, o fato dela querer lucrar com a prostituição não dá o direito a outras pessoas de se aproveitarem da situação e a explorarem. Então, o consentimento da vítima é irrelevante. Basta que pessoas tenham contribuído no aliciamento ou na exploração dessa pessoa,
pessoa, tem alojado, isso já configura o crime de tráfico de pessoas. Eu queria entrar nesse ponto. Como um cidadão comum que não tem expertise da senhora, da Polícia Federal, do Interpol, pode identificar que ou ela mesma ou outras pessoas estão sendo exploradas, não na questão apenas da prostituição, mas como o tráfico de seres humanos? Então, na questão de tráfico para fins de exploração sexual, geralmente o explorador pega os documentos dessa vítima, né? Então ela não pode voltar para o país porque está sem os documentos. Ou então essa pessoa... Isso já é crime? É crime. A pessoa não tem a liberdade de se movimentar. Ou então a pessoa é orientada para, no caso de se apresentar um policial ou um agente da imigração, ela deve se comportar desse ou daquela forma. A pessoa é ameaçada de que se ela for embora ou se denunciar, a família dela vai sofrer um mal injusto, né? A pessoa não recebe o ordenado que lhe foi prometido, ou seja, geralmente quando essas pessoas viajam, elas contraem uma dívida, e uma dívida praticamente impagável. Inclusive, teve uma ONG, uma ONG ligada à Igreja Católica, que estimou que para uma mulher conseguir pagar essa dívida, fazendo programas, ela teria que manter 4.500 relações sexuais. O que quer dizer que... Isso em quanto tempo, perdão? Pela vida, né? Meu Deus do céu. O que quer dizer que cria um círculo vicioso, né? Então, a pessoa não consegue pagar a dívida e não consegue sair daquela situação de exploração. Ou aquela vítima não pode mais fazer um contato com a sua família. Então, isso tudo caracteriza situações que mostram que essa pessoa está sendo vítima do crime. Como é que tem sido o trabalho da Polícia Federal desde essa última operação que a senhora citou, que foi até motivada pela novela, pela mãe que reconheceu o caso da filha? De lá para cá aconteceu mais alguma? Então, aconteceu a Operação Garina e a gente continua fazendo outras investigações também, outros inquéritos policiais. A unidade de repressão a tráfico de pessoas, ela atua basicamente recebendo denúncias, né? E eu queria até deixar aqui, divulgar os canais de denúncia, né? Então, nós recebemos esses casos, nós tratamos, temos um banco de dados, depois de tratar as informações, nós disseminamos essas notícias crimes para as nossas unidades de Polícia Federal no Brasil inteiro, e a partir daí, principalmente com a cooperação das polícias estrangeiras, nós conseguimos identificar a vítima, que é importante porque a gente contar com os policiais estrangeiros para saber onde está essa vítima, né? E até outros órgãos do Estado brasileiro poder prestar auxílio para que ela seja reinserida, né? Tenha a sua cidadania reconquistada, como para realmente prevenir, combater e prender os exploradores. Qual o telefone? Então, eu vou fazer o serviço público, né? Então, existe o Disque 180, que inclusive funciona a partir de Portugal e da Espanha, né? Porque são países importantes aí, onde recebem muitas vítimas. Né? E tem o Disque 100, que é um número que é usado não só para a questão do tráfico de pessoas, mas para todo tipo de violação aos direitos humanos, né? A gente tem os e-mails, que é denuncia.rtp@dpf.gov.br, né? Por meio do qual as pessoas podem fazer denúncias, lembrando que pode se manter em sigilo a identidade da pessoa, a gente preserva o sigilo da identidade da pessoa que faz a denúncia. Agora, qual é o estado que é mais recorrente em casos de tráfico de pessoas, Estado brasileiro? Nós já fizemos um mapeamento, né, das rotas de crime, do perfil das vítimas, e a gente verificou que elas saem principalmente de Minas, de Goiás, de São Paulo e do Rio de Janeiro, e tem como destino principal Portugal, Espanha, Suíça e Itália. E já existe, a senhora tem, até uma pergunta aqui do Emilson também, a senhora, diretamente da sua sala, a senhora tem facilidade de entrar em contato com policiais desses países, para onde as pessoas são levadas, ou precisa do Itamaraty fazer esse meio campo? Não, na verdade, a Polícia Federal é a Interpol, né? Ela funciona como Interpol. E, além disso, nós temos vários adidos policiais em vários países, né, que estão sempre dispostos e disponíveis para, se precisarmos de uma diligência naquela mesma hora, nós temos essa facilidade de fazer sim. A Operação Planeta mesmo teve uma participação muito importante do nosso adido lá na época, o Dr. Jerry, e em menos de um mês conseguimos identificar as vítimas, identificar os exploradores, né, numa colaboração com a polícia espanhola por intermédio do nosso adido.
Essa identificação é feita mais com mapeamento de passaportes ou de pessoas que saem acompanhadas ou por escuta? São várias as formas que a polícia tem de identificar uma pessoa, né? Então, várias formas, a pessoa chega lá, de repente deixa um endereço, ou o denunciante deu o nome da boate, ou deu o nome de algum estrangeiro que mora. Então, são várias formas de localizar as pessoas, bancos de dados. Doutora, só lembrando, nós estamos hoje no Frente a Frente, o Denise Rotenburg, com a doutora Tatiane Almeida. Ela é delegada de Polícia Federal e chefe na PF da Unidade de Repressão Tráfico de Pessoas. Você pode mandar suas perguntas para 0 Operadora 17 33558432, ou para o e-mail frenteafrente@redevida.com.br, ou para o Twitter da Denise. O assunto muito nos interessa. Um deputado esteve aqui conosco semana retrasada, o Paulderney Avelino, presidente da Comissão de Segurança Pública. Ele relatou que esse crime de tráfico de pessoas movimenta cerca de 12 bilhões de dólares por ano. A Polícia Federal tem dados oficiais sobre isso? Os dados que nós temos são os repassados pela ONU, né? Segundo a ONU, essa é a terceira maior fonte de lucro ilegal do mundo. Só pede para o tráfico de armas e o tráfico de drogas. Mas eu ouvi algumas afirmações no sentido de que o tráfico de pessoa é até mais lucrativo, porque a droga você vende uma vez e acabou. E uma pessoa não, ela pode ser vendida infinitas vezes, né? Então, ela pode ser explorada até morrer ou até contrair uma doença. Então, a importância. Inclusive, os dados da ONU dizem que uma mulher gera um lucro de 12 mil euros por ano, 120 mil euros por ano sendo exploradas sexualmente na Europa. Há alguma tipificação dos crimes de tráfico humano ou não? Existe. Na verdade, o protocolo de Palermo, ele falou daquelas modalidades, né? Mas só no nosso Código Penal, com esse nome jurídico, tráfico de pessoas, é apenas o tráfico para fins de exploração sexual. Não significa que as outras modalidades não sejam penalizadas, mas elas estão previstas, por exemplo? Em outras leis. Por exemplo, o tráfico para fins de transplante de órgão, né? Existe a Lei 9434, que vai tratar do transplante de órgãos, e tem dois tipos penais lá que nos interessam, aqui. Um fala de realizar transplantes em desacordo com a legislação e o outro que fala da questão de venda de órgãos, né? Então, eles não estão falando especificamente de tráfico internacional, mas de qualquer questão relacionada à venda ou à realização desses transplantes de forma ilegal, seja no Brasil, seja no exterior. Tem mais uma pergunta aqui interessante, que foi um erro do legislador brasileiro não permitir a infiltração policial, como nos Estados Unidos, para propor a simulação desse crime? Eu acho que, se você considerar que o tráfico de pessoas também é um crime organizado, eu acho que existe a possibilidade, sim, de se abrir mão desses tipos desses meios de investigação, né, mais específicos. Mas a lei brasileira não permite essa infiltração? Em tese, é possível. Eu queria só voltar na questão do tráfico, do tráfico para a questão aí de transplante, para dizer que em 2003 teve uma operação muito importante, a Operação Bisturi. O que acontece é que as pessoas que são vítimas do tráfico de pessoas estão numa situação de vulnerabilidade social. Então, numa comunidade pobre de Recife, aconteceram vários casos de pessoas que estavam vendendo um rim. Então, foi a investigação mais importante que a gente teve nesse tema, né? Porque fazer esse transplante é uma coisa meio complicada, né? Porque tem que ter uma compatibilidade entre o receptor e o doador, né? Mas o que aconteceu é que tinha um israelense com um esquema todo montado para fazer esses transplantes lá na África do Sul. E o mais interessante é que ele chegava a receber 100 mil dólares por cada... Quem comprava era milionário, então, milionário. Que queria sobreviver. Era um golpe, inclusive, no plano de saúde. Mas aí ele chegava a receber 100 mil dólares e ele repassava para o dono do rim de 3 a 6 mil dólares, só para vocês sentirem assim, como a pessoa estava numa situação de vulnerabilidade tão grande. Ou seja, o perfil das pessoas que se submetem a esse tipo de tráfico, né? No caso, a vítima,
são pessoas bem pobres mesmo. Muito pobres, né? E o que aconteceu? Que uma pessoa daquela comunidade, eu não me lembro qual era, ela doou e ficou muito feliz, né? Porque recebeu aquele dinheirinho e ela acabou falando para os vizinhos, para os amigos, olha, eu tenho essa oportunidade de negócio. Aí todo mundo quis vender. E aí era comum ver uma pessoa ali naquela comunidade. Virou a comunidade de um rio só. Um corte, né, do transporte. Doutora, justamente por termos duas pontas, uns muito pobres, que precisam do dinheiro para sobreviver e vendem o órgão. Outros muito ricos, porque compram e pagam bem. A Polícia Federal, a Interpol, tem dificuldade ainda hoje de interceptar quadrilhas nesse estilo, porque envolve médicos também, ou não? Sim, o problema não é que a polícia ou a Interpol não tenham meios de fazer. Porque uns se blindam, outros estão desprotegidos, não têm nem acesso à polícia às vezes. É porque eu penso que no tráfico de pessoas a gente depende muito de denúncias da comunidade. Então, às vezes, a pessoa que é vítima tem vergonha de falar que vendeu, né, vender um órgão, uma pessoa que vai para outro país a fim de ser explorada sexualmente. Então, a questão não é falta de meios ou de expertise ou de recursos. A questão Precisamos do fato provocador. Provocar, né, fazer isso que nós estamos fazendo aqui hoje, divulgar e falar para as pessoas que são crimes, fazer com que as vítimas se entendam como vítimas, né? Geralmente elas têm vergonha. O que acontece com a vítima da exploração para fins sexuais é que a prostituição ainda é estigmatizada. A vítima, então, acaba se sentindo culpada, né? Ela se sente culpada e não denuncia. A própria família fica com vergonha e não denuncia. Então, a gente tem que mudar isso para a vítima entender que ela é vítima, ela não é culpada, ela não é criminosa. Aqui tem uma pergunta, Júnior, de Feira de Santana. Ele quer saber qual é o mais comum. É aqui no Brasil as mulheres sendo traficadas internamente ou elas estão sendo levadas para outros países, como Espanha e Itália? Não, acontece as duas formas, mas é importante lembrar que o Brasil é um importante exportador de mulheres para exploração sexual, principalmente na Europa. Mas o Brasil também tem alguma coisa de ser explorador também, principalmente a questão das confecções em São Paulo, né, que a gente sabe que vem muitos imigrantes da América do Sul e que são explorados lá naquela região. Eu queria voltar um pouquinho na questão do tráfico de órgãos, que ainda existe muito, assim, esporadicamente, não com muita frequência, mas são casos horríveis que a imprensa aqui no Brasil divulga em alguns estados sobre alguns casos. As polícias civil dos estados colaboram com a PF nesse sentido, quando há uma investigação ou tem alguma em andamento? Eu sei que a senhora não pode falar, mas a Polícia Federal e as polícias civil dos estados têm acompanhado essa situação, que é uma coisa muito séria. Sim, existe uma rede de cooperação entre as polícias em que a gente conversa e troca informações e solicita diligências e tem funcionado sim. Agora, eu só ia voltar, desculpa que você voltou na questão lá do tráfico de pessoas e do tráfico de órgãos, né? E eu queria dizer que a questão do tráfico de pessoas no geral, ela tem sido muito significante nos últimos anos, principalmente por causa da globalização que facilitou as interações entre os países e tal, e em razão das desigualdades entre as regiões e as desigualdades sociais. E qual é a forma mais comum de aliciamento das vítimas? É via internet? Porque hoje em dia já é uma coisa, né, disseminada, ou é uma pessoa que vai a esses bairros mais pobres para tentar aliciar jovens, especialmente mulheres, né, para dizer, olha, vamos ali e tal, você vai ter uma vida de princesa, eu vou lhe oferecer um bom trabalho, você vai trabalhar num restaurante, ou, não sei, ou numa casa de shows, vai dançar, vai ser modelo, vai ser atriz. Qual é, assim, a proposta mais corriqueira nesse caso? Essa sua questão tangencia a questão do perfil do aliciador, isso, né? Então, a aliciadora, a gente já conseguiu verificar que geralmente são ex-vítimas e que elas têm uma proximidade muito grande com a vítima, né? Tanto que é possível convencer
essa vítima a ir para o exterior, né? Então, é aquela pessoa que já foi, ou conheceu alguém que já foi, e diz que vai ganhar muito dinheiro no exterior, e aí essa vítima acaba ludibriada, né? E vai, contrai dívida e não consegue pagar. Ou seja, geralmente é uma pessoa conhecida da vítima. Isso. Nenhum estranho chega assim do nada e fala, vamos lá. Geralmente é uma colega, uma pessoa que é da própria comunidade dela, isso. do bairro, que mora fora ou que já morou, né? Ou seja, é uma pessoa de confiança. A vítima confia naquela proposta de trabalho que está sendo feita, né? Doutora, aí até fica difícil denunciar, talvez por isso muitas pessoas não denunciem, né? Porque, só um comentário. Eu gostaria de voltar na questão do tráfico de órgãos. Isso tem, eu não sei se é uma linha de investigação da Polícia Federal ou da Interpol, muitas crianças menores, somem no Brasil todos os dias. Isso tem alguma coisa a ver com o tráfico de órgãos? Nós não temos dados concretos sobre isso, na verdade. Eu desconheço alguma investigação nesse sentido, né? Eu imagino... A não ser que seja um caso muito específico. Mas... De certa região... De certa região, exatamente. Mas as crianças que somem, geralmente vítima, né, de crimes violentos e até vítima de exploração sexual ou de pornografia infantil, né, crianças violentadas, isso é comum. Mas eu não posso dizer para você, né, eu não tenho dados de que essas crianças são mortas para essa questão do tráfico de órgãos. É o que eu estou falando para você. E precisa de condições muito específicas para a realização desses transplantes, né? Precisa de um médico que esteja em conluio, que esse médico, como aconteceu no Recife, fazia os exames de compatibilidade entre a pessoa que ia receber e a pessoa que doava, né? Então, era um esquema muito bem montado. E esse médico fazia na própria comunidade ou ele levava a pessoa para uma clínica? Ele trabalhava numa clínica normal e que fazia exames para o transplante normal, não era uma clínica específica para isso, era um laboratório que fazia exames de contabilidade, de compatibilidade. E aí fica mais difícil porque a própria vítima está recebendo por aquilo, está achando bom? Sabe o que acontece? A vítima está numa situação de vulnerabilidade social tão grande que ela nem acredita que aquilo que ela está fazendo faz mal para ela, ou que seja crime, ou mesmo se for crime ela acha que não é muito grave, né? Mas é porque as pessoas não conhecem os riscos e não se acham importantes ou têm a dignidade garantida de forma suficiente a achar que aquilo é uma violência contra ela. Existe a Polícia Federal tem departamentos em todos os estados específico para combater esse tipo de crime, tráfico de pessoas e tráfico de órgãos? Então, a Polícia Federal ela está presente nos 26 estados da Federação, aqui no Distrito Federal, né? E o que acontece é que em todas essas unidades nós temos superintendências da Polícia Federal. Quantas pessoas da Polícia Federal têm hoje trabalhando nessa área? Então, esses dados específicos eu não tenho, mas eu estava dizendo que nas superintendências nós temos as delegacias de defesa institucional. E aí, nessas delegacias, se investiga os crimes violadores de direitos humanos. Não só o tráfico de pessoas, mas também pornografia infantil, o trabalho forçado. Então, tem essas delegacias específicas. E em alguns municípios brasileiros, a Polícia Federal também está presente e agora mesmo eu dei os telefones para fazer as denúncias, esqueci de me dizer que também as denúncias podem ser feitas diretamente na Polícia Federal, nessas unidades. Bom, nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Eu e Leandro Mazzini conversamos hoje com a doutora Tatiana Almeida. Ela é chefe da Unidade de Repressão ao Tráfico de Pessoas da Polícia Federal. Você pode mandar suas perguntas para a 0 Operadora 17 3355-8432 ou para o e-mail frenteafrente@redvida.com.br ou ainda para o meu Twitter, que aparece aí no rodapé da sua telinha. Voltamos já.
Olá, estamos de volta com Frente a Frente. Hoje eu e Leandro Mazzini entrevistamos a doutora Tatiane Almeida. Ela é chefe da Unidade de Repressão ao Tráfico de Pessoas da Polícia Federal. Doutora Tatiane, é muito comum as pessoas, ainda mais agora com esse negócio das empregadas, da dificuldade de se encontrar empregadas domésticas nos grandes centros urbanos, as pessoas costumam ir para o interior, ou então, olha, tem a filha de uma amiga que quer vir trabalhar, a senhora não quer que eu traga. Isso vira assim, isso pode ser tipificado também como tráfico de pessoas, trazer essas meninas, às vezes elas vêm jovens, né, para trabalhar em casa de família. Como é que é essa coisa? Como é que a Polícia Federal vê a relação, esse convite que é feito a essas meninas, especialmente nas pequenas cidades do interior do país? Essa sua pergunta é muito interessante porque é importante a gente falar que existe essa prática arraigada na nossa sociedade, né, de trazer meninas do interior com uma desculpa de dar uma oportunidade de trabalho ou para a menina vir estudar ou coisa que o valha, né? E aí essas acabam achando que estão fazendo um favor para essa vítima e acabam não cumprindo com os direitos que essas vítimas têm, né? Então eu gostaria só de alertar que essas vítimas, né, essas meninas, elas têm todos os direitos que qualquer outra pessoa. Então, primeiro lembrar que existe uma idade mínima para que uma criança pode trabalhar, né? Então, você não vai chamar uma criança de 16 anos, você não vai chamar uma criança de 12 anos para trabalhar na sua casa, porque não pode. Segundo, essa pessoa, ela tem assegurados todos os direitos trabalhistas. Então, ela tem direito ao salário, direito a uma carga horária normal. Ela não pode ser explorada nem submetida a uma carga de trabalho extenuante, né? Então, direito a ter a sua carteira de trabalho assinada. Então, eu só alerto que, dependendo da situação, pode ser configurado, inclusive, um crime, né, de trabalho forçado. Então, quem, né, tiver alguém nessa situação, é bom fazer a regularização disso, né, antes que tenha problemas, dor de cabeça. Agora, tem uma pergunta aqui interessante. Se eu contratar, Emilson quer saber, se eu contratar uma brasileira para ser dançarina em um bar de strippers em Miami, será uma simples relação comercial ou um crime? Bom, olha, a prostituição não é crime, ser dançarina também não é crime. Então, a única coisa que tem que tomar cuidado é para não fazer a exploração dessa pessoa, ou seja, essa pessoa tem que ser paga, ela não pode ser submetida a uma carga de trabalho muito grande, ela tem que estar livre para ir e vir. É preciso ter cuidado também para não cair na bobagem de falsificar documentos ou então contratar coiotes para levar essa pessoa para o exterior, mas tirando isso, dançar não é crime, né? E contratar uma pessoa para dançar também não. Fica o recado para você, Milson, que quer abrir boate lá em Miami, né, Denise? O nosso telespectador lá do Rio. Doutora, voltando um pouquinho, a senhora falou no outro bloco sobre trabalho forçado. Qual a interface hoje da CPI com o Ministério Público do Trabalho a respeito do trabalho escravo urbano e rural? Tem isso? É considerado tráfico de pessoas? Pois é, como eu disse anteriormente, tráfico de pessoas no Brasil, tipificado como tráfico de pessoas, é só para fins de exploração sexual. Então temos que mudar o Código Penal. Não, na verdade, não, olha só, então eu já vou dar uma notícia boa. E eu quero dizer que hoje é crime, existe um artigo, o artigo 149, que fala em submeter a pessoa ao trabalho forçado. Só que é melhor tipificar essas condutas como tráfico de pessoas, existe uma proteção mais ampla, né? Então, o que acontece? Acabou de ser aprovado lá no Senado uma alteração do Código Penal, colocando essas outras modalidades de crime como tráfico de pessoas, e aí sim a gente vai estar implementando plenamente o protocolo de Palermo. Nesse Código Penal está sendo discutido agora. Na verdade, é só um projeto de lei que modifica o artigo 231 e o 231A para incluir essas modalidades. E é uma alteração que é para sair para ontem. É uma coisa que está... Eu acredito que em 1 ou 2 meses deve estar pronto. Então vai abrir o leque ali de... Vai abrir o leque... de punições. Às vezes é difícil tipificar algumas condutas que ficam ali, né, no meio entre ser crime ou não. Então, essa tipificação vai ser muito importante, inclusive, para a Polícia Federal poder atuar de forma melhor. Perfeito. A senhora já foi convidada a falar sobre esse tema? Os parlamentares estão fazendo esse projeto?
A Polícia Federal sempre é convidada. Sobre esse projeto especificamente, eu não fui convidada, mas eu sei que é uma iniciativa do Planalto e é de interesse do Ministério da Justiça, é interesse do governo, né? Nessa questão mesmo dessa política de proteção das minorias, né? Sobre o tema tráfico de pessoas, eu já falei, inclusive, na campanha da fraternidade, né, para os formadores que iam atuar na campanha. Foi uma conversa bem interessante. Vamos entrar nesse assunto. É o tema da campanha da Fraternidade em 2014, o tráfico humano. Qual foi a interface da Polícia Federal com a CNBB? A senhora disse anteriormente para a gente que tinha treinado as pessoas, os voluntários da CNBB, tinha conversado muito com eles. O que a gente pode esperar aí dessa campanha desse ano e a ajuda da Polícia Federal nisso? Primeiro, eu queria dizer que assim, é muito oportuno que a Igreja Católica faça uma campanha da fraternidade sobre esse tema, porque a questão de direitos humanos e proteção de direitos humanos tem tudo a ver com o cristianismo, né? Então, a base e o fundamento foi a questão da igualdade, né, entre as pessoas, que é uma coisa que vem mesmo ali da pregação de Jesus Cristo. E para a Polícia Federal, como instituição policial, é extremamente importante, né? As polícias, elas surgiram como instituição ali na Declaração de Direitos Humanos. Quando se declara os direitos, se fala, não adianta declarar se não existe uma força pública que os garanta. Então, aquele discurso de que a polícia é violenta ou de que a polícia viola direitos humanos, isso é datado. Na verdade, a Polícia Federal, as instituições policiais têm como mistério a proteção aos direitos humanos. Então, na campanha da fraternidade, apesar do Estado ser laico, né, como essa campanha só vem ajudar a divulgar o tema para que as pessoas possam fazer denúncias e aí a polícia possa atuar. Nós tivemos mesmo essa parceria e eu fiz uma palestra lá na Universidade Católica para essas pessoas que iam atuar na campanha. Foi muito interessante, né? Mostrei como a Polícia Federal atua, quais eram os crimes, as nossas principais operações, e eu acho que foi uma parceria boa, porque a comunidade está engajada nesse combate, é fundamental, como eu disse antes, né? Porque são práticas veladas, são aquelas coisas feitas entre quatro paredes, e se não houver alguém de dentro que denuncie, é difícil para a polícia entrar. A Polícia Federal espera que esse ano, com essa campanha, com essa disseminação da informação a respeito desse combate ao crime, aconteçam mais denúncias? Sim, da mesma forma. Vocês abriram um canal além do Disque Denúncia ou não? Não, é o mesmo canal, né? Mas o que a gente espera é que essa campanha promova o debate. Muitas pessoas nem sabem que esse tipo de exploração é crime, entendeu? Então, a partir do momento que lá na sua comunidade as pessoas conversem, estudem o material da CNBB, eu tenho certeza que elas vão se lembrar de familiares, de amigos que podem estar passando por essa situação e vão se reportar aos canais de denúncia aí para poder levar as polícias e a Polícia Federal essas denúncias. O contato com os familiares, as pessoas que são vítimas desses crimes, elas costumam entrar em contato com a família ou é sempre aquela coisa, aquela conversa... qual é o perfil, assim? Não posso falar agora, só liguei para dizer que está tudo bem, pai, já desliga rapidinho, para não dar muito papo, não permitir muito, porque às vezes os aliciadores não deixam nem que a pessoa telefone para casa, né? Como é que é esse contato com a família? Como é que a família pode ter uma suspeita que o seu parente que foi levado para o exterior pode estar passando por esse tipo de problema? Então, uma das formas da gente identificar que aquela pessoa está sendo vítima do tráfico de pessoas é justamente quando ela é impedida de entrar em contato com a sua família. Mas, às vezes, ela entra esporadicamente. A família começa a se preocupar mesmo e ver que a situação não está boa quando a pessoa não entra mais em contato. Ou quando aquela menina que mandava dinheiro para a família de vez em quando, ou mandava para o filho, né? Até falar do perfil da vítima, o perfil são meninas pobres, com pouca escolaridade, jovens com um histórico de prostituição e mães solteiras que vão para o exterior em busca de um sonho, que é melhorar de vida, né? Então, quando essas meninas param de mandar dinheiro ou de entrar em contato, aí a família passa a ficar realmente preocupada e aí entendendo, né, que não existe motivo para ter vergonha,
né? Quem tem que ter vergonha é o explorador, não a vítima. Quando ela passa a entender isso, aí ela busca a proteção do Estado, e o Estado tem uma rede, né, de enfrentamento ao tráfico de pessoas, não só para a questão criminal, mas, como eu disse, luta pela inserção novamente dessa vítima no convívio social. Existe algum caso, assim, que a senhora possa relatar já, ocorrido de uma pessoa que conseguiu fugir de um cárcere privado, ou que estava lá escrava e conseguiu fugir? Não, no exterior? Embora seja difícil em alguns momentos. Que novela acontece, né? Eu quero saber se na vida real, se a senhora no papel de Elô, na vida real, já conseguiu, Elô era o nome da delegada da novela, se a senhora já conseguiu detectar algum caso desse tipo, da pessoa que tenha fugido? Não, pode acontecer. Essas meninas ficam num cárcere privado, né? Mas a verdade é que, às vezes, elas recebem essa regalia de sair, ou de sair acompanhado de alguém. E aí, uma vez que elas escapam, quando elas têm coragem, agora elas têm muito medo de ir à polícia, porque existe aquela crença, né, de que ela também está cometendo um crime. Né? Essa menina não está cometendo um crime, né? Prostituição não é crime, mas quando ela tem essa coragem, ela procura o Estado, né, mesmo lá no exterior, e aí ela consegue denunciar. Mas lembrando que essa menina pode receber até um visto temporário para se reestabelecer lá no país até poder voltar para o Brasil. No caso de uma pessoa, o que é uma pessoa que se vê numa situação de cárcere privado? Para ela pode correr ou é melhor correr para a Embaixada do Brasil ou para a polícia do país onde ela está? O que ela faz? Onde for menos arriscado, onde está mais perto, né? Se tem ali uma brigada policial, um distrito policial, ela vai. Nós temos bons contatos com as polícias do mundo inteiro, então pode ter certeza que se ela for procurar uma força policial, essa força policial vai entrar em contato conosco e nós vamos conseguir resolver essa situação. Ou a própria embaixada. As embaixadas e os consulados têm sim conhecimento e possibilidades de fazer prestar esse auxílio para essa vítima, até auxiliando com passagem, com dinheiro, alguma coisa, para ela poder voltar. O que a gente vê, às vezes, até em casos aí que já foram até noticiados no passado, pessoas ficaram com medo de procurar a polícia local, com medo que a polícia tivesse algum envolvimento com os traficantes, né, no caso, e com os aliciadores, e aí as pessoas não conseguirem, né, acabar voltando para a mão do bandido. Não é melhor, então, procurar a embaixada? Eu acho que, às vezes, ainda tem esse estigma aí da polícia. Exatamente. É o que eu falei para os senhores, né? Isso são exceções, né? A gente ainda pode confiar na polícia, como eu falei. O papel principal da polícia é esse aí de trabalhar em relação à proteção à vítima, né? Eu até agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, porque a Polícia Federal é mais conhecida pelo combate à corrupção, né? Combate ao tráfico de drogas, né? E às vezes as pessoas não sabem que a gente tem essa vertente também, que é atuar no combate às violações aos crimes violadores de direitos humanos. Muito bem, doutora Tatiane Almeida, ela é delegada federal, chefe da unidade de repressão ao tráfico de pessoas lá da Polícia Federal, um tema muito importante aqui hoje na Rede Vida, que é também um tema da campanha da fraternidade da CNBB esse ano. Doutora, justamente a senhora tocou nesse assunto da atuação da Polícia Federal, do seu departamento, no combate a esse crime, pelo fato de o Código Penal hoje limitar o tráfico humano, o tráfico de pessoas, no caso a exploração sexual aqui no Brasil, a PF não se sente muito intimidado, não intimidado, mas com aquela vontade de querer ajudar, mas não consegue porque não há tipificação ainda, por isso vem esse projeto de lei há tempo para melhorar isso. Quando vocês veem uma operação, por exemplo, no caso dos bolivianos de São Paulo, isso é tráfico humano. E como a PF atua nisso? É só depois que a Polícia Civil vai lá, prende, e vocês vão ver se o cidadão tem passaporte, não está legal ou não? Como é que fica? Não, na verdade, a Polícia Federal tem atribuição para atuar nos casos de trabalho forçado, sim. Então, a gente pode atuar. Como eu disse para você, não significa que essas modalidades não sejam combatidas, mas são combatidas de uma forma diferente. Por exemplo, no tráfico para fins de exploração sexual, o consentimento da vítima é irrelevante, a finalidade do explorador é irrelevante. Então, fica mais fácil atuar, porque qualquer tipo de modalidade relacionada
relacionada à exploração, ela está tipificada, né? E aí eu vou dar o exemplo da adoção internacional. No tipo, fala que é preciso que a adoção seja ilegal e que a adoção tenha a finalidade de lucro. Quando passar a ser tráfico de pessoas também, a gente não vai precisar mais ter essa condição do lucro, né, para tipificar a conduta, para se tornar crime. Então, é nesse sentido que eu falo para você. Evidentemente que essa alteração legislativa vem para melhorar. Vai dar mais respaldo. E porque ela alarga, né, os horizontes, mas fatos que podem, ações que podem ser penalizadas como tráfico de pessoas. Perfeito. Agora, nas redes sociais, o Emílio até pergunta aqui, a gente mencionou, passando no primeiro bloco, as redes sociais, elas são também uma fonte de aliciamento? Existe um trabalho da Polícia Federal voltado para essas redes sociais? Facebook, Twitter e também o velho Orkut, né, que era assim, e tem outros pequenos por aí também. Como é que é feito esse monitoramento das redes? Olha, eu tenho percebido que principalmente existe algumas pessoas que tentam aliciar meninos que têm o sonho de ir para a Europa jogar futebol. E eles são aliciados principalmente aí pelo Facebook, né? E o que acontece? Ou essas pessoas estão mentindo e pedem um dinheiro adiantado para esse jovem, né, para pagar as despesas da viagem e depois somem, né? Então, se configura aí um estelionato, ou, de fato, talvez essa criança, esse adolescente pode ir para o exterior e acabar sendo explorado sexualmente, ou mesmo explorado para ou seja, até os meninos forçado. Têm que tomar cuidado. Sim, olha só, 86% aí das vítimas desse tráfico para exploração sexual são mulheres. Mas existem, principalmente, travestis, que também estão sendo explorados sexualmente, sim, que são pessoas que merecem, né, a nossa proteção. É o caso também daquelas pessoas que prometem cirurgia para troca de sexo na novela, até tinha um caso desse, né, toda hora você está na novela. Mas também existe isso? Vocês já detectaram algum caso desse tipo? Eu ainda não conheço. O que está sendo muito comum é essa questão mesmo dos meninos que são ludibriados em razão dos sonhos que eles têm de ir jogar futebol. Mas aí é mais para tráfico ou só o estelionato mesmo, da pessoa levar o dinheiro? As duas coisas têm acontecido. Então, meninos, fiquem de olho, né? O caso cuidado. recente, né? Que no Brasil mesmo, Sim. de um cidadão que chamou os meninos do Nordeste para São Paulo, se não me engano. A polícia acompanha esses casos também? Sim, e os que são atribuição da Polícia Federal, que são esses no exterior, né? Aqui a gente tem o tráfico interno para exploração sexual também, existe a questão do tráfico, do trabalho forçado, né? A gente sempre tá acompanhando esse tipo de coisa, né? Lembrando que o fato do crime ter sido cometido na internet não necessariamente quer dizer que existe uma atribuição da Polícia Federal. Né? Quando se trata, por exemplo, de crime de pornografia infantil, é que na maioria dos casos é nossa atribuição, porque se entende que uma vez que uma imagem de uma criança nua ou em cena de sexo explícito é publicado, existe uma potencialidade dessa imagem se espalhar pelo mundo todo. Então está caracterizada a transnacionalidade do delito, né? Mas nem sempre existe em outras modalidades de crime. Doutora, em relação ao tráfico, essa pornografia infantil, como é que as pessoas devem reagir? Por exemplo, se alguém vê alguma coisa na internet, um filho pega um site pornográfico, como é que uma pessoa pode orientar os seus filhos, orientar a sua família para que denuncie esses sites? Como é que a polícia faz? Ela vai lá, quando é um site, por exemplo, internacional, como é que faz? Então, primeiro eu queria agradecer a oportunidade até de esclarecer que isso também é um tipo de criminalidade que as pessoas muitas vezes não conhecem. Basta dizer que nos anos 80, para ver como as coisas mudaram, nos anos 80, não sei se vocês recordam, que meninas menores de idade saíram na capa de revistas famosas aí, né? Mas a situação mudou e cada vez mais tem essa tendência de proteger a dignidade sexual da criança. Então, por conta disso, é que o Estatuto da Criança e do Adolescente vai tipificar a conduta da pornografia infantil. O que é a pornografia infantil? Retratar, divulgar, trocar imagens de criança que estejam nuas,
né? Ou que estejam numa cena de sexo explícito. Então, olha só, tanto divulgar as imagens dessas crianças, como trocar um e-mail com isso é crime. A gente tem que lembrar que não é só uma imagem. Por trás daquela imagem existe, geralmente, um abuso sexual, abuso sexual daquela criança. Então, a proteção da dignidade sexual dessa criança faz com que a gente tipifique essa conduta de trocar essas imagens de pornografia infantil. Lembrar que hoje os adolescentes têm também uma tendência aí, que se chama sexting, né? De querer, eles gostam de divulgar muita coisa na internet e muitas vezes divulgam imagens da sua intimidade. Então, eu aqui não vou ser moralista para dizer aos meninos, né, que eles não devem, o que eles devem fazer com a intimidade deles. Eu só peço que reflitam. Pensem que aquela imagem vai ficar na internet para o resto da vida. Pensem que aquilo lá pode ser espalhado no colégio. E aí, o que vai acontecer? Você pode ser vítima, inclusive, de bullying, né? Já houve alguns casos aí no Brasil de meninas que tiveram essas imagens divulgadas e até cometeram suicídio, né? Então, é preciso que a gente reflita sobre o que nós queremos que esteja exposto na internet. Ou seja, então, cabe aos pais orientarem os filhos. O que a senhora aconselha para evitar que isso aconteça? Então, a verdade é que além do próprio jovem, né? Assim, o que os pais, como é que a família pode ajudar, como é que as pessoas próximas a esses jovens que gostam de se expor podem proceder para... Bom, nesse sentido da prevenção, eu queria tocar em 2 pontos. O primeiro é que o Brasil, recentemente, teve um processo de democratização do uso da internet, que nem sempre é acompanhado pela educação para o uso seguro da internet. Então, as pessoas têm a tendência de achar que a internet é um ambiente seguro e privado. Não é. A internet é uma praça pública onde está 2 milhões de pessoas. Então, a partir do momento que você publica alguma coisa ou coloca alguma informação na internet, pode ter certeza que você não tem mais controle sobre aquela informação. Então, é preciso mesmo que as escolas, que os pais conversem com as crianças e com os adolescentes, conscientizando dessa realidade, que não existe um mundo virtual diferente do mundo real, que você pode ser também rastreado lá e que você, uma vez que coloca informação, você não controla mais. Então, necessário sim a educação. E o outro ponto, né, sobre a prevenção é que quando a gente vê imagens de crianças muito pequenas, né, sendo vítimas de abuso sexual, de pensar que a responsabilidade dos pais está sempre presente e ter cuidado com essas crianças, porque esse abuso pode acontecer ali no ambiente mesmo, né, familiar ou escolar. Então, é sempre ter muito cuidado com quem a gente deixa as nossas crianças. Eu queria, só antes de encerrar esse bloco, quais são assim os aspectos que dá para os pais desconfiarem que o filho pode estar sendo, ou a filha está sendo vítima de abuso sexual? Tem assim algum perfil que possa... Eu posso, de abuso sexual, isso é uma questão mais para ser perguntada a um psicólogo, né? Mas eu posso falar em relação aos adolescentes, porque a gente tem recebido alguns na polícia, né? Que vão lá relatar. O que acontece? A criança acaba conversando e sendo ludibriada pela internet. Até teve um caso de um senhor que dizia que ia fazer testes para uma novela de crianças aí, que eu não vou citar o nome, né? Mas aí dizia para a criança pelo Facebook, olha, agora nós vamos fazer o teste da timidez para ver se você pode ser atriz, então tira a sua roupa. A criança inocentemente tirava a roupa e ele capturava aquela imagem e depois ficava chantageando a criança, dizendo, olha, eu estou com essa imagem, se você não me der outras, eu vou passar para os seus pais, eu vou divulgar na internet. Então, eu acho que o principal é dialogar com os nossos filhos, né? Porque eles têm uma confiança de que se estiverem passando por uma situação dessa, se tiverem cometido um erro, o mais aconselhável é falar logo com seus pais para estancar aquela situação desde o princípio. Entendeu? Então, o que acontece? Essas crianças esses adolescentes começam a não querer ir para a escola, chorar, ficar deprimido. Então, é bom ficar atento a esses sintomas, né? Que essa criança pode estar sendo vítima de alguma chantagem pela internet. Muito bem, conosco hoje no Frente a Frente, a delegada federal, doutora Tatiane Almeida. Ela é chefe na Polícia Federal da Unidade de Repressão ao Tráfico de Pessoas. É o nosso tema de hoje no Frente a Frente. Você pode mandar suas perguntas para 0 Operadora 17 3355 8432
para o e-mail frenteafrente@redevida.com.br ou para o Twitter da Denise. Temos mais um bloco, voltamos já. Olá, voltamos com Frente a Frente. Hoje eu e Denise Rotenborg, nos estúdios de Brasília, recebemos a doutora Tatiane Almeida, delegada federal. Ela é chefe na PF da Unidade de Repressão ao Tráfico de Pessoas. Doutora, temos uma manifestação da senhora Maria Aparecida, aqui de Brasília. Ela pergunta se existe a probabilidade de maior divulgação desse tipo de problema, como a senhora está aqui hoje representando a PF, falando desse problema, na televisão, na internet. A Polícia Federal ou o governo prepara alguma campanha? Sim, inclusive a campanha do Coração Azul, né? Que é Por favor, explica a campanha do Coração Azul. A campanha do Coração Azul, ela busca justamente fazer uma divulgação na mídia e convocar a sociedade para nos ajudar ao combate ao crime de tráfico de pessoas. Como eu disse, ainda é um crime que é pouco denunciado, porque as pessoas desconhecem que essa situação de exploração seja crime, ou mesmo porque as pessoas têm vergonha, a vítima se sente estigmatizada, né? Então, o Ministério da Justiça lançou essa campanha que tem como símbolo um coraçãozinho azul para que as pessoas possam, né, saber e perguntar. E a mídia, né, tem nos dado aí um espaço, né, para falar, principalmente quando, no caso da Polícia Federal, quando ocorrem as operações. E eu queria dizer também que a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal está apoiando a campanha do Coração Azul e nós estamos divulgando nas redes sociais, no Facebook, vários dados sobre tráfico de pessoas. E a pergunta da espectadora é muito relevante, para dizer que se não houver essa divulgação, se não houver a contribuição da comunidade, o nosso trabalho fica tolhido, né? Então, por favor, a Polícia Federal está louca para investigar cada vez mais, denuncie. Vamos a 180, 190. 190 é a polícia, 100 e 180. Não, é o 100, que é o Disque Direitos Humanos, o 180, que é o disque mais voltado para a questão das mulheres. Lembrando que ele o 180 é mais do que um disque denúncia, porque ele também vai dar informações sobre outros aspectos, né, que as mulheres podem procurar o Estado para resolver essa sua situação aí de exploração. Doutora, a Polícia Federal é uma instituição muito respeitada, com o trabalho de seus delegados, seus agentes, há muito tempo, continua muito respeitada, principalmente em várias frentes, combate à corrupção, no seu trabalho, por exemplo, do seu departamento. Eu gostaria de perguntar qual a dificuldade, em especial do seu departamento, que a Polícia Federal encontra hoje para investigar? Qualquer tipo de crime em relação nesse leque de crimes que a senhora falou. Olha só, não é só em relação à Polícia Federal. Eu posso dizer que nos estudos que eu fiz sobre polícia aí do mundo todo, qualquer polícia sempre tem muito mais demandas para resolver do que recursos humanos e materiais, né? Então, o que eu penso é que aumentar o orçamento da polícia, que esse orçamento não fique contingenciado, isso tudo são medidas que podem melhorar as nossas investigações. É claro que eu sei que o cobertor é curto, né? Mas eu acho que quanto mais a gente der prioridade aí para a segurança pública, isso é uma demanda da sociedade, né? Eu acho que seria melhor sim. Tem outra questão, a polícia às vezes está aí ocupado com questões que não são tão importantes, né? Então, talvez a possibilidade de selecionar o que é mais importante. Agora a gente teve o Congresso dos Delegados de Polícia Federal, em que os delegados disseram que a prioridade, né, que acham que é a mais importante da Polícia Federal é o combate ao crime organizado, né? Então, eu tenho certeza que vai ser uma diretriz da instituição nos próximos anos, o combate ao crime organizado, lembrando que o tráfico de pessoas é uma criminalidade extremamente organizada. E o que falta para a Polícia Federal ficar mais equipada para isso? A senhora falou da questão orçamentária. Quais são os instrumentos? Equipamento de escuta? Material humano? São agentes mesmo? Mais gente envolvida nisso? Não, eu posso dizer que a Polícia Federal tem
o programa assim, de capacitação é um programa bom. Eu acho que o problema mesmo é o excesso de trabalho, né? Porque quando você tem pouca gente, né, e muito trabalho, às vezes não entrega o serviço do jeito que nós gostaríamos. Mas é uma instituição, sim, muito respeitada, que trabalha muito, né, sempre aumentando o número de investigações. Em todos os aqui nas investigações de tráfico de pessoas, eu posso dizer que no ano de 2013 aumentou tanto o número de operações, quanto o número de inquérito, quanto o número de pessoas presas. No caso de crime de pornografia infantil, o ano passado nós batemos um recorde, aumentou em 3 vezes o número de presos. Então, assim, apesar de, pode ser que o Brasil possa passar por uma crise econômica, mas, por enquanto, a Polícia Federal continua se esforçando e vamos continuar nos esforçando no combate à criminalidade da forma que nós pudermos. E estamos no ano de Copa do Mundo, onde virão muitos estrangeiros para o Brasil. Tem algum trabalho específico da Polícia Federal para combater esse tipo de crime durante os Jogos? A Polícia Federal está toda comprometida, né, com a realização desse grande evento, né, e dizer que eu peço que as pessoas fiquem cada vez mais atentas, principalmente à questão de exploração sexual das crianças, né, porque realmente vai vir muitas pessoas de fora, né, e talvez, às vezes, não vem com as melhores intenções, né, então vamos ficar atento para denunciar também pelo Disque 100 qualquer caso de prostituição de crianças. Tá, tem uma pergunta aqui sobre o general de um país africano que pagava até $100 mil a artistas para se prostituírem para ele. Como é que está essa investigação? Olha, essa investigação ainda está em andamento, mas foi uma coisa, né, divulgada mesmo pela mídia. A investigação não é minha, foi de um colega de São Paulo, mas foi muito exitosa e realmente se verificou que várias mulheres estavam sendo levadas para a África para serem exploradas. Foi um crime que deu uma certa repercussão em Portugal e na Angola, né? Porque havia pessoas envolvidas e tal, mas foi uma investigação que, inclusive, quero dar parabéns ao delegado que conduziu, o doutor Tempestini, conduziu de forma muito calma, muito serena e muito eficaz. Tem uma outra pergunta aqui, que a Polícia Federal acabou com os coiotes em Governador Valadares, já que os traficantes correm risco de ser assassinados pelos cartéis mexicanos? Pois não sei. Eu sei que realmente a criminalidade no México, né, é bem complicada. Mas ele está falando em Governador Valadares. Se acabou com os coiotes em Governador Valadares, uma vez que eles iam para lá, os aliciadores, né, que iam para a cidade. Bom, a gente está atuando cada vez mais, né, então eu acho que a partir do momento que a gente divulga a nossa atuação, as pessoas, é uma forma de prevenção, né. E também, assim, eu acho que essa imigração de brasileiros para o exterior deu uma certa diminuída, né? Porque com a crise nos Estados Unidos. Com a crise nos Estados Unidos, na Europa. Mas agora não é Estados Unidos, a economia lá está se recuperando. Pois é, mas não é tão Eldorado como foi há um tempo atrás, né? Então, isso causa mesmo, talvez, até uma diminuição do número de pessoas que tem ido. Na verdade, o Brasil, né, está passando por esse crescimento econômico aí, que se reflete também na criação de empregos, né? Então, às vezes, os brasileiros estão precisando sair menos, né, do Brasil para poder trabalhar. Em relação a Goiás, como é que está essa coisa? Porque já houve muitos casos, né, registrados em Goiás, né? Porque antes era aqui vizinho do Distrito Federal, tinha uma série de casos. Continua como um estado? Pois o ano passado teve 2 operações importantes lá no Goiás, né? O bom o que eu posso dizer é que pode continuar, mas também a Polícia Federal tem atuado muito, né? Pegamos 2 redes importantes o ano passado lá no estado do Goiás, né? E devagar e sempre nós estamos desmantelando, mas realmente, se você for olhar o perfil da vítima, existem muitas vítimas que são traficadas a partir do Goiás, né? Assim como tinha essa questão de muita gente trabalhar nos Estados Unidos a partir de Minas Gerais, né? Tem essa questão de muitas goianas, né, serem traficadas para fins de exploração sexual na Europa. E no caso, quando a gente estava falando no segundo bloco das moças que procuram as embaixadas, né? Porque eu soube num caso, por exemplo, em Paris, várias pessoas, quando eram nessa situação de trabalho escravo, que iam para a embaixada, elas acabavam lá sem ter, ou então quando acabavam presas, às vezes, pelo governo francês,
né? Porque pegavam, às vezes, sem documentos, né? Encontravam pessoa na rua sem passaporte, não sei. Aí elas acabavam na polícia e sem a menor infraestrutura. Sei porque quem dava muita assistência eram as esposas dos funcionários do Itamaraty, que acabavam dando uma assistência a essas mulheres que acabavam presas para deportação na França, em Paris. Como é que, nesse caso da pessoa que acaba sem documento, como é que ela deve fazer? Então, olha só, primeiro dizer que o Brasil tem esse plano de enfrentamento ao tráfico de pessoas que procura fazer uma rede de várias instituições para proteger essa vítima. Então, primeiro dizer que também o combate a esse tipo de criminalidade envolve a cooperação internacional e que esses países nunca se negaram a prestar esse tipo de ajuda às vítimas. Agora, é claro que às vezes uma pessoa foi pega sem documento, ela precisa primeiro esclarecer qual que é a situação dela. Esclarecer que o papel dela é de vítima. E eu tenho certeza que a partir do momento que ela se mostrar numa situação de vulnerabilidade, ela vai receber sim todo tratamento e toda a ajuda, tanto do governo brasileiro quanto do governo estrangeiro, porque todos são signatários aí do protocolo de Palermo, todo mundo está empenhado na luta contra o tráfico de pessoas, sim. Doutora, eu gostaria de voltar na questão do Congresso da Associação dos Delegados de Polícia Federal, que aconteceu semana passada em Vitória, Vila Velha. Houve uma carta compromisso dos cerca de 250 delegados, a senhora participou. Gostaria que a senhora falasse mais um pouco da demanda dos delegados, do que ficou decidido ali, além do combate ao crime, com prioridade ao combate ao crime de lavagem de dinheiro, de corrupção. Não, o Congresso dos Delegados já era a 6ª edição, né? E nessa edição os delegados resolveram também discutir questões de interesse da instituição e da nossa própria carreira, né? Do nosso próprio. E aí o que aconteceu foi que nós fizemos alguns enunciados que achamos que podiam ser algumas normas programáticas aí, como sugestões de como nós achamos algumas medidas que seriam interessantes para que nós pudéssemos atuar cada vez melhor no combate ao crime organizado. Temos aqui uma pergunta do Luiz Gustavo Antunes, lá de Belo Horizonte. Gostaria de saber da delegada Tatiane Almeida qual a previsão, se a senhora sabe, qual a previsão para um concurso de delegado federal. Então, essa questão é importante, né? Como eu disse para vocês, nós sempre temos falta de pessoas porque as demandas que nos são apresentadas são sempre maiores, né? Como em qualquer polícia do mundo, do que a gente pode atender. Mas o que acontece é que, inclusive, no Congresso de Delegados, a gente discutiu muito essa questão e que como seria importante que a Polícia Federal fizesse os concursos públicos, né, para delegados e para as outras carreiras, assim que um determinado número de cargos ficassem vagos, né? Então, a perspectiva aí é que muito em breve haverá concurso. Acho que já está saindo um concurso para agentes de polícia e existe sim uma promessa para muito em breve, acredito que esse ano ainda, para delegado de Polícia Federal. E tem uma pergunta interessante aqui, não sei se a senhora vai poder revelar, mas enfim. Será que a senhora sabe o nome da artista que agradou o general? Meu Deus, é claro que eu não sei. E mesmo se eu soubesse, jamais eu iria fazer a exposição de uma vítima, né? Como eu disse, esse crime é extremamente estigmatizante e eu tenho certeza que o delegado nunca falou para ninguém, porque nem eu que trabalho na unidade de repressão a tráfico de pessoas, juro que eu não sei, né? E é realmente isso, a gente tem que proteger a dignidade dessa vítima. Doutora, como é que vai ser o trabalho da senhora a partir de agora, este ano, junto à CNBB? A senhora que já visitou a CNBB, conversou com os bispos e com voluntários, como vai ser esse acompanhamento por causa dessa campanha da Fraternidade de Combate ao Tráfico Humano? Não, a gente está sempre disponível aí para fazer esclarecimentos sobre a atuação da Polícia Federal, para fazer palestras, alguma capacitação. Quer dizer que nessa campanha nós somos extremamente parceiros, né? Porque é justamente o tipo de crime que eu investigo, é o crime que a campanha da Fraternidade tem buscado divulgar, no que eu agradeço muito, né? Porque isso vai, com certeza, implementar o nosso trabalho. E em relação às escolas, existe algum trabalho da Polícia Federal e as escolas? Porque, por exemplo, em relação às drogas, a Polícia Militar, pelo menos aqui no Distrito Federal,
tem um trabalho muito bonito que chama o ProERD, que os policiais vão às escolas, orientam os alunos a não aceitar nada de ninguém, né? Toda aquela coisa que pai e mãe fala que às vezes não entra no ouvido, não entra na cabeça, né? Entra no ouvido e sai pelo outro. Mas quando um policial fala, as crianças prestam atenção. Existe, em relação às escolas públicas, especialmente, né, nas classes de baixa renda, existe algum trabalho da Polícia Federal? A senhora já foi convidada para ir em alguma escola para falar sobre esses crimes? Especialmente com relação aos crimes de pornografia infantil e o uso da internet, a questão do cyberbullying, nós temos um trabalho muito interessante. Nós realizamos oficinas nas escolas, em que a gente, num papo muito descontraído, vai mostrando para as crianças dos perigos de usar a internet. A gente diz sim que a internet é uma coisa muito boa, mas como a gente deve selecionar o que a gente expõe, o que a gente divulga na internet. Então, é um bate-papo muito bom, em que a gente mostra, por exemplo, como era o CD antigamente, como era um disco, como era uma fita, e aí pede para as crianças terem paciência com os mais velhos, com os professores, que a gente, às vezes, não acompanha a evolução tecnológica, para, no final, a gente falar da questão da exposição da intimidade e do cyberbullying. Então, eu até gostaria de dizer que, se alguma escola tiver interesse, Era que eu ia lhe perguntar, como é que as escolas podem entrar em contato com a Polícia Federal para obter essa exposição para os seus alunos? Então, existe uma unidade na Polícia Federal, que é a Unidade de Repressão aos Crimes de Ódio e Pornografia Infantil. Eu esqueci até de falar dos crimes de ódio, mas é interessante falar. Eu estou sem o e-mail aqui, mas pode inclusive ser nesse e-mail que eu divulguei do Denúncia URTP. Por favor, que a gente repetir o e-mail. denuncia.rtp@dpf.gov.br, que eu passo a demanda para o meu colega. Inclusive, aqui em Brasília, sou eu e mais 2 colegas que trabalham nessa área, que fazem essas oficinas, e estamos à disposição. Basta mandar o e-mail e pedir para marcar a data? Sim, que aí a gente conversa, né? E troca informações. Inclusive, a gente distribui uma cartilha que é a SaferNet, uma ONG que trabalha com essa questão. Nós distribuímos essa cartilha para as crianças que, em forma ali de joguinhos e de quadrinhos, elas podem ser educadas, né? Essa cartilha é distribuída gratuitamente ou a escola? Ah, tá. Não, gratuitamente. A escola precisa pagar alguma coisa, alguma taxa para essa exposição? Não precisa pagar, não. Nós temos, inclusive, um material de divulgação, cartaz. A oficina também pode ser oferecida para os pais, né? Só para os pais, para poder justamente falar como é que eles devem prevenir, né, esse tipo de ocorrência de crime na sua casa, né? A gente até passa um vídeo muito interessante mostrando que os pais se preocupam muito com quem entra na casa, né? Mas o filho fica trancado no quarto e ali o mundo entra no quarto. Esse vídeo está disponível na internet? Eu não me lembro do endereço, mas tem um vídeo muito interessante, sim. Não sei se por questões de estratégia, a senhora pode falar quantas pessoas trabalham com a senhora na sua equipe em Brasília? Pois é, a divisão de direitos humanos, eu não me lembro agora, mas nós temos sim Tem a quantidade ideal, que a senhora acha ideal? Uma boa quantidade, né? Que bom. Eu queria só voltar, ainda tem um tempo Temos só para falar da questão do crime de ódio, né? Que é essa questão do racismo, e hoje as pessoas gostam muito de dar opiniões nas redes sociais, principalmente no Facebook, então eu queria alertar que a gente não pode falar tudo. Não é toda opinião que você pode colocar. Se você estiver ofendendo alguma pessoa, alguma raça, os negros, até religião, né? Outro dia eu vi até um caso, peguei um caso lá sobre uma pessoa que estava ofendendo os católicos pela internet. Eu quero dizer que isso é crime. Não é tudo que se pode falar mal de judeu ou fazer... Teve uma que, na época da eleição, ofendeu os nordestinos, né? Pois então existe racismo em razão da cor, da procedência regional, da religião, né? Então eu quero alertar, porque esses sitezinhos aí neonazistas, né, de ultradireita, eu quero dizer que é possível investigar e que isso é crime, sim. Nós temos um caso recente da deputada Jandira Fegali e da deputada Manuela Dávila, que pediram à Polícia Federal investigação. Não sei como é que está, se isso chegou à senhora soube. Eu provavelmente... Foram ameaçadas de morte por anônimos na internet. Pois é crime e eu quero dizer que dá para investigar. Na internet você não está anônimo, sempre existe uma forma de fazer um rastreamento. Doutora, com a iminência da Copa, haverá um fluxo muito grande de estrangeiros no Brasil. Como o seu departamento vai acompanhar essa situação para evitar ali o crime de tráfico humano? Não, eu acho que a gente está, né, se preparando bem aí para os grandes eventos.
né? Eu espero que, principalmente contando com a colaboração das pessoas para denunciar, que a gente possa continuar trabalhando forte durante a Copa, e é verdade que talvez possa aumentar a quantidade de exploração sexual de crianças, né? Então vamos sempre reforçar que é crime, né, fazer sexo com uma criança, menos de 12 anos, é um estupro de vulnerável, né? Então, sempre tomar cuidado com essas questões. Menos de 12? Não é 16? Não, estupro de vulnerável, estupro 12 anos. De vulnerável, 12 anos. 12. Os Nossa, senhores acreditam, a senhora e os senhores lá da PF acreditam que muitos estrangeiros virão atrás de sexo? Não, porque, até lugar comum fazer essa pergunta, mas eu vejo cartazes em vários aeroportos. Como a Interpol ou a Polícia Federal, usado um desembarque, podem intimidar esse tipo de sujeito que vem atrás? Olha, eu posso dizer, por exemplo, que os ingleses estão colaborando muito bem, fazendo uma campanha muito boa pela British Airways, em que, você já ouviu falar dessa campanha? Os jogadores da seleção, não, acho que é do Manchester, alguma coisa assim. Manchester United. Eles gravaram uns vídeos esclarecendo que o abuso sexual de crianças aqui no Brasil é crime, sim, que nós estamos de olho em todo mundo. Então, vai passar na televisão, né? Mas eu não gosto de ser preconceituosa e dizer que é um crime que é cometido por estrangeiros, não. Só por ingleses. Pois é. Existe estrangeiros que vêm para o Brasil para fazer isso? Existe, é verdade. Mas é verdade também que a gente já verificou que a exploração sexual de crianças parte, na maioria das vezes, dos próprios brasileiros. E dos pais, às vezes, que são complacentes com isso porque querem ganhar dinheiro, infelizmente. Exatamente. Aqui tem, inclusive, uma pergunta voltando à questão das escolas. Eu mesmo quero saber se não deveria haver uma disciplina no curso de formação de professor, para que os professores possam orientar seus alunos em relação aos perigos da internet. Eu acho que não precisava nem do curso específico, porque hoje em dia a internet está tão arraigada na nossa vida que eu acho que os professores podem falar isso a qualquer momento, né? Trazer esse tema à discussão, fazendo com que os adolescentes, as crianças sempre reflitam sobre o uso seguro da internet. A internet é ótima, mas quando usada de forma segura. Bom, doutora, o nosso programa está chegando ao fim. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui e já ficar o convite para a senhora voltar e que a senhora desse uma última mensagem para o nosso telespectador. Sim, eu que agradeço o convite, né, e gostaria de reforçar que vocês devem denunciar, porque nos ajudam muito, né, no combate a essa criminalidade, para dar os parabéns à Igreja Católica que veio com esse tema importantíssimo, né, e dizer que essa violação aos direitos humanos, que é o tráfico de pessoas, para mim é o mais grave, porque ele coisifica o homem, né? A pessoa passa a ser tratada apenas como uma mercadoria. Então, vamos denunciar e que as vítimas não tenham medo, porque elas não estão cometendo crime nenhum. Elas só são vítimas e têm que se enxergar como vítimas. Muito bem, obrigado, boa doutora. Obrigada, Leandra. Obrigada pela sua presença. E para você que nos assistiu, fica aqui, a doutora vai levar as perguntas que não foram feitas e certamente você que mandou o seu e-mail vai receber um e-mail da doutora Tatiane respondendo a sua pergunta. Uma boa noite e até o próximo programa.